Olá, sejam muito bem-vindos à segunda aula do workshop A Vida é Melhor no Campo. Eu sou João Roquete. Eu sou Tatiana Cavassana, nós somos os diretores e mantenedores do Instituto de Permacultura da Pampa e da Escola Rama. E nesse workshop a gente vai mostrar para vocês um método, um passo a passo, para você fazer essa transição da cidade para o campo e viver uma vida ao ar livre, sem poluição, em contato com a natureza. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Gui Kanawati, eu trabalho com permacultura há anos e eu fui muito positivamente surpreendido durante esse curso. Eu aprendi demais com esse super casal, que tem muita bagagem e experiência, a Tati com toda a sua sensibilidade, o João com toda a sua engenhosidade, transmitiram esses ensinamentos de forma clara e didática e com ótimo humor, de forma simples e acessível para todo mundo, inclusive para quem não teve experiências no campo. Esse curso me ajudou a encontrar clareza, desde para escolher o meu terreno, como bioconstruir a minha casa, com todos os benefícios do campo, com todo o conforto de qualquer casa na cidade. Como manejar a água e os recursos naturais de forma a gerar abundância e regeneração. Então, obrigado, Tati, João, por oferecerem esse curso e por todos os toques e dicas essenciais que trouxeram confiança para mim, para minha mulher, para o nosso filho de 1 ano e meio, para fazermos a nossa transição para a Serra da Mantiqueira e realizar os nossos sonhos de viver na natureza, pela natureza e com a natureza. Eu entrei no curso assim para entender um pouquinho como seria as técnicas dessa lida e o que eu encontrei foi uma grande ampliação de visão para uma visão mais ampla e sistêmica sobre a nossa conexão com a teia da vida, sobre como a nossa lida com a terra, com a água, com a energia tem a ver com o nosso funcionamento na vida, nas nossas relações, no mundo e na nossa relação com nós mesmos. Tem a ver com a saúde, como eu cuido da minha saúde, como eu me responsabilizo pela minha vida, pelas minhas relações e como, de fato, atrair esses caminhos para ter um pedaço de terra, saber organizar o sítio, o terreno, para que haja um sistema colaborativo das pessoas ajudando os animais e a terra a florescerem e se enriquecerem. Esse curso é o passo a passo para quem quer ir para o campo ou para quem já está no campo e precisa entender como organizar as coisas. Gente, o João e a Tati, eu não sei se eles sabem tudo, mas sabem quase tudo. É muito impressionante como eles têm a experiência e a paixão para realmente dar qualquer resposta, porque nessa longa caminhada deles, eles já passaram por quase todas as situações. Se você não tem um terreno, ou mesmo se você tenha um terreno e não sabe o que fazer com ele, esse workshop também é para você. Cada vez vai ficar mais claro o que você tem que fazer para olhar um terreno, tanto para comprar como para aproveitar ele para as coisas que você quer construir no campo. Esse workshop vai trazer essa visão, ampliar essa visão, essa leitura da paisagem para você otimizar o seu espaço e ter segurança e clareza para as ações que você pretende fazer. Na aula de hoje, nós vamos tratar um assunto sobre água. Nós vamos falar sobre armazenamento de água de chuva, coleta de água de chuva em cisterna, armazenamento de água no solo, biorremediação de águas servidas com fossas biodigestoras, filtro de raiz e muito mais. Na primeira aula desse workshop, a gente falou sobre 4 coisas importantes para você dar esses passos para a vida no campo. E a gente pediu que as pessoas que assistiram comentassem na comunidade do Facebook o que é que elas aprenderam de mais importante naquela aula. E a gente quer aproveitar para agradecer muito as pessoas que comentaram e participaram da comunidade. Essa interação é fundamental e muitas pessoas podem ter a mesma dúvida que você. Lembrando que as aulas ficam disponíveis até domingo, então não perca essa oportunidade. Se você já assistiu a primeira aula e ainda não baixou os PDFs, entra no canal do Telegram, clica no botão que está aparecendo aí para baixar os PDFs gratuitos que você pode acessar sempre que você precisar. E a partir do que você viu até agora, que nota você daria para a sua vida de 0 a 10? Sabemos que muitas pessoas querem sair da cidade, querem fazer uma transição para o campo ou pelo menos querem passar mais tempo perto da natureza. Mas muitos dos obstáculos são os nossos preconceitos sobre as dificuldades que existem em ir para o campo. Se você tem essa ideia, se você acha que tem ideias que estão te impedindo de fazer isso, ou se você acha que esse caminho não é para você, escuta esse depoimento da Maísa.
Eu sou Maísa, eu moro atualmente em Canoas, no Rio Grande do Sul. Eu andava, assim, muito de querer fazer as coisas, mas as pessoas, infelizmente, elas não têm muito essa consciência da nossa responsabilidade, né, quanto à existência. E eu queria fazer as coisas e não sabia o caminho, não sabia como fazer. Foi por isso também que eu busquei os cursos, para eu ter conhecimento e poder argumentar, e poder explicar, e poder mostrar com mais razão, né, a responsabilidade que a gente tem sobre o meio ambiente. Eu sinto que eu cresci muito como ser humano, os conhecimentos que eu obtive, poder passar para minha filha, para o meu marido e para todas as outras pessoas que eu puder multiplicar tudo isso. Eu me sinto mais segura para falar do assunto e me sinto mais humana mesmo. A gente tem esse sonho, eu e minha família, meu marido e minha filha. A princípio era uma casinha com um pequeno terreno, porque a gente vive em apartamento já há mais de 10 anos, mas aí com tantos conhecimentos, uma coisa foi levando a outra, e agora a gente não se contenta mais com um terreninho, com um pequeno quintal, a gente quer realmente viver definitivamente do campo, ter um sítio, ter muitos bichos, com tanta riqueza de conhecimento que a gente teve nessas aulas todas aí, com tanto compartilhamento que o João e a Tati passou pra gente. Então, o que era um pequeno sonho se tornou uma coisa muito grande hoje, e é isso que a gente pretende. A gente está se preparando, não temos terreno ainda, né? Então, a gente está pegando muitos conhecimentos para quando tiver a oportunidade, a gente está preparado para ela. Então, é isso que a gente está buscando hoje. A verdade é que ao longo desses anos que a gente vem trabalhando, temos acompanhado pessoas de todas as idades, de situações diferentes, que têm terra, que não têm terra. Então, essa possibilidade é para todas as pessoas, independente da situação de cada uma. Basta o quê? O querer, buscar informação e organizar a ideia e o foco do que quer fazer. E colocar em prática. Nesse módulo nós vamos tratar de água. Quando você for para um sítio, você tem que saber a primeira coisa, se tem água, a quantidade que tem, a qualidade dessa água, porque isso vai estar relacionado ao uso que você vai dar, que vai ser só para consumo, se vai ter para água para animais, se vai fazer irrigação, seja o que for, você precisa saber a qualidade, a quantidade dessa água. E depois, a água entrou limpa na sua casa, como é que ela sai? E aí eu tenho que começar a montar processos ecologicamente para tratar essa água. Não vamos ser mais um a poluir no ambiente. Então nós vamos trabalhar com biorremediação de águas cinzas, biorremediação de águas servidas de esgoto, sistema de zona de raiz, fossas biodigestoras, biodigestor e por aí vai. Nós temos que entender para poder processar todo o sistema de água, manejando a água com qualidade para não poluir mais no ambiente. Então a água é vital, é essencial no planejamento de uma propriedade. Essa é uma primeira coisa que nós vamos ter que analisar. E essa água está entrando na casa e está saindo para algum lugar. Ela vem de algum lugar e vai para algum lugar. Então nós temos que perceber isso, que é completamente diferente da realidade de quem está na cidade. Ou seja, a pessoa que está na cidade tem alguém gerenciando essa água, alguém gerenciando a entrada e alguém gerenciando a saída dela. No momento que você tiver num sítio, você vai ser o gerente, o seu prefeito. Então aí a coisa é diferente, né? Você vai assumir essa responsabilidade. Então nós vamos dividir mais ou menos em quatro pontos que a gente vai ter que avaliar, analisar, para poder se estabelecer e organizar no terreno. Um deles seria se tem água e quais são as fontes. Então você pode ter um poço, um riacho, um lago, um artesiano, né? E água de chuva, por exemplo. Ou talvez, se o sítio for próximo da cidade, você pode até ter uma água encanada, por exemplo, né? Só que o consumo de água para quem está no campo é completamente diferente de quem está na cidade. Uma pessoa na cidade consome aí 100 e poucos litros de água por dia. Por pessoa, nós vamos ter um consumo de 400 ou 500 litros por dia a casa, né? Então, isso no ano nós estamos falando em 140 mil litros, etc. A questão é que no sítio o consumo de água é completamente diferente, porque você vai ter animais, vai irrigar uma horta, então todo o pensamento desse espaço urbano já não serve muito para essa realidade. Então eu tenho que identificar isso, se tem água, aonde tem e qual a quantidade dela, né? Então o primeiro ponto, se tem água e quais as fontes que você achou ou que pode ter.
Então pode ir nos vizinhos, saber também que tipo de água os vizinhos têm, se é uma água de um poço, se é uma água de um rio, se é uma água da nascente, que fontes eles têm e o que tu tem no seu terreno. O segundo ponto é qual a qualidade dessa água, porque se você tem água, tem que ver que qualidade ela tem. Ou seja, essa água, se é de um riacho, esse riacho está poluído, que tipo de poluição? Certo? Dependendo do nível de poluição, pode ser uma água passível para dar para animais ou para fazer a irrigação. Dependendo do nível de poluição, não dá para usar para coisa nenhuma, né? Geralmente o que a gente faz? Não se bebe água do rio, certo? A menos que você esteja dentro de uma reserva, num lugar onde a água venha de um ponto muito preservado, etc, etc. Senão, teria que fazer um tratamento para tomar essa água. Então, a qualidade dessa água. Eu posso também no sítio fazer o quê? Separo o que é água potável, nós temos um pouco essa lógica aqui, o que é água potável eu destino para casa e outras águas eu tenho outros destinos, né? Então, se eu tenho um riacho, eu posso usar a água daí para irrigação, enfim, e aí eu posso gerenciar isso, ou seja, dividindo também essa água. Se eu separo a água potável para o uso da casa e outras águas para outros destinos, eu numa estiagem eu tenho uma estratégia, ou seja, porque eu tenho águas separadas, né? Então isso é um critério que a gente pode tomar, né? Que é uma das coisas que a gente faz aqui, às vezes quando a estiagem é muito longa. A terceira coisa que nós temos que pensar é a quantidade, ou seja, que quantidade de água tu tens. Como já foi dito, o consumo de água na cidade é diferente do consumo de água num sítio. Um pequeno aspersor de horta vai gastar de 30, 40 litros por hora até mais de 2.000 litros por hora. Um aspersor de 40 litros por hora, tu vai ter que ter vários deles, né? Uma horta, por exemplo, de 200 metros quadrados, tu vai precisar de 2 ou 3 aspersor de 2.000 litros por hora. Então, esses consumos são completamente diferentes de uma pessoa que vai simplesmente irrigar uma grama, um jardim, né? Uma grama, algo assim, porque o consumo de água é menor. Então, todo o consumo de água no sítio, se tiver pomar, horta ou até animais, o teu consumo é bem maior. Os animais adultos de porte grande bebem 30, 40 litros de água por dia, né? Então, essas coisas a gente já começa a pensar como é que vai ver a questão de quantidade, né? E quando não se tem muita água, outra estratégia é coletar água de chuva. Então a gente faz sistema de armazenamento de água de chuva, pensando que telhado tem uma relação direta com a água e com a cisterna. Então eu penso que água tem relação com superfície. Então para cada milímetro de chuva em 1 metro quadrado é igual a 1 litro. Então, se eu tenho um telhado, toda vez que a gente trabalha com permacultura, o pensamento nosso é que eu tendo um telhado, eu tenho água, porque o telhado armazena água, eu jogo essa água dentro de uma cisterna. Então, num índice pluviométrico aí de 1.000 a 1.500 milímetros por ano, num telhado de 100 metros quadrados, eu consigo armazenar até 150 mil litros de água, né? Então, eu tenho que pensar um pouco isso. Se eu não tenho água, eu vou construir sistemas para poder colocar água no terreno. E eu posso fazer sistemas também de armazenamento águas no solo. A quarta coisa seria qual o consumo que você precisa. Ou seja, quando tu vai ir para o sítio, se tu tem uma ideia do que tu vai fazer, qual o consumo? Aí entra um pouco do que a gente estava falando agora, né? Eu vou pensar em produzir um determinado tipo de cultura ou um outro determinado tipo de cultura e eu vou ter que irrigar isso no período de seca. Qual é o sistema que eu vou montar? Então, praticamente essas 4 coisas, ou seja, se tem água, qual tipo de água tem, a qualidade, a quantidade e que coisa eu vou fazer, o que eu vou fazer no sítio, eu vou conseguir dimensionar, né, o consumo, a quantidade de água. Se eu vou puxar uma bomba de um riacho, se eu vou botar uma cisterna, se eu vou colocar um poço ou um artesiano, enfim, essas coisas eu preciso saber. Porque eu não posso iniciar um projeto de plantar, por exemplo, um monte de árvores de fruta, que você gasta X para montar uma estrutura, e aí vem o período de seca, tu não tem como aguar e você perde aquele serviço todo. Então, essas estratégias têm que estar em mente quando a gente vai partir para tomar uma decisão de comprar ou alugar um sítio. Quando a pessoa da cidade não tem contato com o campo, você vai começar a aprender isso, vai começar a desenvolver esse olhar, aprimorar o olhar para poder olhar diferente. A intenção dessas aulas também é isso, ou seja, como é que eu me preparo, como é que eu amplio o meu olhar, porque as coisas já estão lá, se o terreno é seco, é úmido, se tem pedra, se não tem, como é que eu amplio o olhar para ver isso, né?
Porque o comum é as pessoas passarem na frente das árvores e nem saberem que árvore é, nada. Não. O comum é um pouco isso, ou seja, o ser humano está muito distanciado da natureza, muito afastado, até indiferente até à natureza, né? E a ideia toda da formação, quando a gente trabalha, é que as pessoas aprimorem esse olhar, afinem esse olhar, né? Eu chamo de biofilia. Como é que eu me filio, ou seja, como é que eu me torno filho dessa vida novamente? Que nós estamos desfiliados, né? Então como é que a gente vai se filiar novamente, né? Essa biofilia. E aí, no caso da água, é muito básico, porque é um elemento vital, ou seja, para qualquer coisa que você for desenvolver. Ninguém vai ir para o meio do deserto, se instalar lá sem água, ninguém faz isso, nem os animais fazem, né? Então nós temos que ter toda uma preocupação com isso. E aí tem coisas que nós temos que observar, que é o seguinte: a água que está entrando na tua casa, né, se está num sítio, é uma água limpa, né, em condições de tu usar, de tomar um banho ou de beber, seja qual for. E como é que tu está jogando essa água fora? No momento que tu está na cidade, tu dá a descarga, o compromisso é da prefeitura. Mas no teu sítio o compromisso é teu, a responsabilidade é nossa, né, de fazer com que essa água passe pelo terreno, passe por dentro da tua casa e tu jogue ela em condições no terreno. Então aí nós já vamos entrar num outro ponto, ou seja, num primeiro momento eu estou tentando ver se eu tenho água e qual a quantidade dessa água, e depois nós vamos começar a ver como é que eu vou despejar essa água no terreno. E todo pensamento que se tem de água usada é que você vai jogar fora, como lixo. Só que no sítio o pensamento é outro, ou seja, a água passou pela casa, águas cinzas são as águas de pia e de chuveiro, e as águas de esgoto são a água da privada. Essas, tanto uma como a outra, dependendo do sistema de saneamento que a gente faz, eu posso dar um reuso para ela. Não estou falando em voltar para beber, mas um outro reuso. Por exemplo, eu estou tomando banho, estou lavando uma louça e essa água está indo e está irrigando algumas plantas, algumas árvores, ou nativas ou um pomar que você tem. Então você não está gastando água, aí começa um pensamento diferente. Eu não estou gastando água, eu estou dando um outro destino para ela. Ela passa pela casa, eu evito de usar produtos químicos muito fortes, e aí eu pego e coloco essa água no terreno de forma que ela tenha uma nova utilidade. Então, em permacultura a gente diz que todo elemento deve de cumprir mais de uma função. Então, a água aí está cumprindo uma segunda função. Cumpriu uma primeira função de ter entrado na tua casa, saciado a tua sede, você cozinhou com ela, lavou o teu corpo, lavou a tua roupa, e aí você deu um segundo destino para essa água, né? Então esse é um ponto que a gente considera importante, porque nós não podemos ser mais um a aumentar a poluição que já está em nível caótico. Falamos há pouco que conforme a água entra na casa, você teria que dar um destino ecológico para ela. Para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial da Saúde diz que para cada dólar investido em água, se economiza, em saneamento, se economiza 4,5 dólares em saúde. Porque a maioria dos vetores de contaminação são da água. Boa parte da população que está em hospitais está por contaminação com água. Então nós podemos ser mais um a tratar a água, a organizar a água, principalmente se a gente vai para um sítio onde no sítio, como já foi dito, a gente é o gerente, nós somos o prefeito do sítio, né? Nós é que vamos decidir o que fazer. Então, toda vez que a gente vai entrar num sistema de organizar um sítio, planejar um sítio para morar ou para produzir alguma coisa, nós temos que pensar como é que essa água sai. E aí nós temos que montar sistemas de tratamento de água ecológico, que são uma infinidade de formas de fazer, como zona de raiz, círculo de banana, fossas biodigestora, vala de evapotranspiração, enfim, tem vários modelos, dependendo de cada situação, do tipo de lugar, de solo, de inclinação, de clima, enfim. Mas as possibilidades são muitas, o que não pode é nós não tomar decisão por nenhuma. São pelo menos 5 tipos de sistema de tratamento de água que você pode usar. Então, eu vou usar um círculo de banana, por exemplo, para fazer o uso e reuso de águas cinzas, a água da pia, da chuveiro e a água da máquina de lavar. O círculo de banana nada mais é do que um poço, um buraco, com mais ou menos 1,5 metro de diâmetro por uns 70 de fundura. Quando você tira a terra desse buraco, você vai botar no entorno do buraco, e aí nesse entorno vai plantar bananeiras, dependendo do bioma que você está, pode botar açaí ou outras palmeiras.
certo? E dentro desse buraco vai botar troncos, pedaços de galho grandes, de maior a menor, até cobrir tudo com palha. E nesse buraco você vai fazer o encanamento da água cinza, somente água cinza, pia, chuveiro e máquina de lavar. Não entra esgoto aí. Esse buraco não deve ser forrado, não precisa ser forrado, não vai lona, não vai cimento, nada disso. É um buraco onde você vai jogar água cinza. De preferência o cano, um cano grosso, dos 100 milímetros, que não vá até o centro do buraco, porque senão quando você vai jogar madeira pode quebrar o cano. Então ele vai bem na borda do buraco. Então a bananeira gosta de sabão, ou seja, ela cresce bem com o sabão. Então ela vai ser duas questões dentro da mesma situação, ou seja, você resolve um problema de saneamento e ao mesmo tempo potencializa a produção de banana. Dependendo do tamanho do consumo, você vai fazer mais de um círculo de banana. Já fizemos projetos com consumo de 12 mil litros, por exemplo, de água cinza por dia. Então aí nós temos valas enormes com um monte de sistemas de banana. Mas para uma casa, 1 ou 2 círculos de banana é o suficiente. O filtro de zona de raiz, ele serve para água cinza, caso você queira usar essa água, dar um outro destino nessa água. Então o filtro de zona de raiz é uma caixa enterrada no chão, aberta, onde vai ter brita, areia e plantas geralmente macrófitas, plantadas aí como taboa, papiros, em cima dessa areia. A água passa de um lado e sai do outro, ou seja, a água é filtrada. As plantas aquáticas têm a propriedade de pegar material que está em suspensão na água. Então vai tornar com que a água no final saia um pouco mais limpa. Não é potável, uma água mais limpa para jogar no terreno, né? Então esse é um sistema de filtro de raiz. Se na sua casa sai água cinza com água de esgoto e não tem como separar, uma das soluções seria fazer uma vala de evapotranspiração. É uma vala coberta com plástico, com uma lona resistente. Dentro dessa vala vai uma manilha para onde vai ser a descarga da água maior. E essa vala toda, então, fica coberta com terra, mas ela é aberta, certo? E fica toda coberta com terra. Então, nessa terra vai ser plantado bananas e outras plantas. A água cinza e a água de esgoto entram ali. Então, evapotranspiração, por quê? Porque o solo vai evaporar essa água e as plantas vão transpirar esse material que está ali dentro. Aí o cálculo da vala está relacionado ao índice pluviométrico da região, a temperatura e o número de pessoas da habitação, para poder fazer essa quantificação. A vantagem da vala de evapotranspiração, repito, é em função de que você pode colocar ali dentro tanto esgoto como água cinza. E isso pode ser feito inclusive num jardim, pode ser feito até numa casa urbana, e em cima disso eu posso colocar qualquer sistema em cima, usar porque não tem cheiro e não vai ter... Eu posso fazer um paisagismo em cima desse sistema de tratamento que ele não vai aparecer na paisagem. Essa é uma outra vantagem. Um outro sistema que você pode usar quando a casa também tem água cinza e água de esgoto saindo junto, é um biodigestor. O biodigestor vai entrar água cinza e água de esgoto, pode entrar o lixo orgânico da cozinha, fezes dos animais, fezes do cachorro, ou seja, todos esses resíduos orgânicos vão aí dentro. O biodigestor funciona, o primeiro passo por hidrólise, que é a decomposição da matéria orgânica em forma líquida, né? Ele vai processar esse material todo, vai gerar gás, vai matar patógenos, vai reduzir a quantidade de matéria orgânica e ainda sobra um fertilizante que você pode usar no solo. Então ele cumpre 4 funções. O biodigestor é uma técnica muito antiga, muito usada, que funciona muito bem, embora pouco divulgada no Brasil. O biodigestor, então, consegue receber água cinza e água de esgoto junto, assim como a vala de evapotranspiração. O ponto interessante é quando a gente começa a tratar no assunto de tratamento de água, de biorremediação, tratamento ecológico de água, não é só uma forma de não poluir o ambiente com a água servida, a água usada da casa. O outro ponto é que nós podemos dar um uso para essa água que passou pela casa. Então, geralmente a divulgação que a gente vê
sobre água é de economia de água para lavar a roupa, para lavar os talheres ou para tomar banho, etc, etc. Só que no momento que você projeta no seu sítio, na sua fazenda, um sistema de água desses, você não está colocando, não está botando água fora. A água que está passando pela tua casa não está indo fora. Não existe o desperdício. Por quê? Porque no momento que tu passa por um sistema desses, você vai jogar essa água num pomar, vai jogar essa água até mesmo na natureza, de forma que ela não está poluindo, ela está agregando, você está coevoluindo com o sistema, está potencializando o sistema, porque as árvores crescem melhor no momento que estão recebendo um rejeito da tua casa. Por exemplo, as fezes humanas são ricas em fósforo. No momento que você mata os patógenos, você está jogando no ambiente, né, uma carga grande de fósforo. Da mesma maneira, a máquina de lavar. No momento que tu passa por um sistema desse, você tem uma água em quantidade que pode estar jogando nas árvores. Então, já você começa a pensar de uma forma diferente. Que tu, quando está lavando uma louça, aquela água não está indo fora, você está dando um outro destino para ela, um outro uso para ela, mas ela está sendo usada, não tem perda. Vejamos só quanta coisa a gente pode aprender sobre água. Na próxima aula, que vai ao ar na sexta-feira, às 8 horas, nós vamos falar sobre agriculturas orgânicas e sobre o nosso método, como é que a gente trabalha com permacultura. Esse método deu origem ao curso Viver no Campo, um curso de 10 módulos com 15 horas de aulas para você fazer todo o planejamento da sua vida no campo. Você também vai ter um acompanhamento de todas as suas dúvidas para você formatar o seu projeto, conforme o seu processo, conforme a sua família, para você poder viver no campo. E tem também uma comunidade de alunos que segue junto durante todo o curso e que se apoia mutuamente nas dúvidas e nas questões comuns. Como muitas pessoas nos perguntam sobre o curso, na próxima aula a gente também vai falar um pouquinho dele. E sobre como você pode garantir a sua vaga na próxima turma. As inscrições vão abrir na segunda-feira, às 8 horas. Então é isso, pessoal. Vamos a uns lembretes importantes. Não esqueça de deixar o seu comentário lá na página do Facebook. É importante que você comente tudo que você aprendeu lá na comunidade. Amanhã, quinta-feira, às 20 horas, nós temos a live de tirar dúvidas dessa aula lá no nosso canal do Instagram, @rama.permacultura. Se você ainda não entrou no canal do Telegram, entra e baixa os PDFs que a gente colocou lá para você e que fazem parte desse workshop. Clica no botão azul para participar, para baixar os PDFs e não perde a próxima aula, onde a gente vai falar coisas muito importantes sobre essa decisão de ir para o campo e quais ferramentas mais você pode acessar. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até lá. Recentemente eu fiz um curso incrível, muito bonito mesmo, e que eu levo ele comigo assim para minha vida, que chama Viver no Campo. É tão bonito essa experiência de passar por esse curso. Primeiro que fazer um curso online, assim, é uma aventura extraordinária. E eles foram brilhantes, assim, super profundos e precisos. Eles têm muito conhecimento para compartilhar. E é bacana para quem deseja, para quem tem a vontade de fazer essa transição da cidade para o campo, né? Porque muitas vezes você pensa em fazer essa transição, mas você não sabe nem por onde começar. Então, é muito elucidativo para quem tem terra, para quem ainda não tem. Se você tem interesse de morar no campo, se você está pensando em fazer disso, assim, melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde, se você tem, assim, já se alimenta de alimentos orgânicos, mas você quer plantar, né? Você tem que descobrir a permacultura, você tem que descobrir do que eles estão falando. É extraordinário e isso muda uma vida. Eu, se fosse você, faria. Só um toque. Beijão.